dia, uma ótima manhã para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Que alegria chegar até você, até a sua casa. Mais uma Manhã Viva e hoje é um dia especial, dia de Nossa Senhora das Graças, ou também conhecida como Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Esse dia é celebrado no dia 27 de novembro, porque foi nesse dia que ocorreu uma das aparições de Nossa Senhora das Graças a Santa Catarina Labouré no ano de 1830. E quando ela apareceu, ela disse assim a Santa Catarina que fizesse uma medalha. A medalha devia conter a frase: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Numa visão que modificou-se, apareceram os braços estendidos e os dedos ornados por anéis que radiavam luz coloridos e raio de luz branco rodeado por esta frase. Nossa Senhora pediu naquela época porque a grande população ali de Paris, de toda a França, sofria por uma grande peste. E as pessoas que começavam a usar essas medalhas começaram a ser curadas. Por isso que a Virgem Maria hoje também pede que nós usemos a medalha, como eu também estou aqui com uma medalha, para que possamos receber todas as graças que nós necessitamos para o nosso corpo e para a nossa alma. Mas esse programa é homenagem à Virgem Maria, um tributo a ela. Vamos falar dos vários títulos de Nossa Senhora, mas vamos começar com o nosso artesanato. Eu vou chegando aqui pertinho da Larissa Santos, que é artesã, e vai fazer para nós um quadro, né? Um quadro de Nossa Senhora das Graças de crepe feltro. Também teremos aqui no Manhã Viva, gente, o depoimento, a partilha de 3 grandes devotas de Nossa Senhora. Vamos conhecer o testemunho de cada uma delas daqui a pouquinho. Mas bem-vinda, Larissa. Obrigada pela sua presença no Manhã Viva mais uma vez. A Larissa esteve fazendo a naninha, né, aqui. Foi. Quando nós conversamos sobre as crianças que fazem xixi na cama. Mas hoje ela vai fazer esse quadrinho de Nossa Senhora das Graças. Isso. Eu trouxe aqui o quadrinho de Nossa Senhora das Graças. É um trabalho em feltro que é mais fácil de ser feito. Ele não tem costura. Então, se você estiver assistindo e quiser fazer um na sua casa, pode reproduzir. Eu vou disponibilizar o molde depois na minha página do Facebook, no Feltro Mágico. E vamos começar então pelos materiais. Quais são os materiais que você vai usar, Larissa? A gente vai usar aqui um feltro estampado e feltros nas cores marrom, pele, azul e branco. Nós vamos precisar de um quadrinho bastidor, meia pérola branca, caneta, uma caneta preta também, tesoura, linha preta, agulha, cola de silicone, cola universal e cola T6000. Tudo certinho aqui, né, Larissa? Tudo certinho. Isso aqui é muito fácil de encontrar nas lojas de artesanato, né? A gente encontra nas lojinhas, né, em cada cidade, a gente encontra todos esses materiais com facilidade e também tem a opção de adquirir pela internet. E você vai disponibilizar, né, no Face, que é Feltro Mágico, também no Instagram, @Feltro Mágico, tem lá todos os trabalhos da Larissa, né, Larissa? Isso. Depois vocês podem visitar no Instagram, seguir e também curtir a página no Facebook. Isso mesmo. Então vamos lá para o passo a passo. Como que você vai fazer essa Nós vamos imagem? Iniciar o seguinte, todas essas peças aqui, que vai estar lá no molde, nós vamos cortar uma vez no feltro e nós vamos colar, dublar com a cola universal. Para dublar, a gente vai fazer assim. Dublar é colar na frente e nós vamos colar uma parte em cima da outra. Certo. Nós vamos fazer aqui, olha, primeiro, antes de começar aqui a dublar esse rostinho, eu vou fazer um bordado, tá? Então, nós vamos cortar primeiro uma vez o rostinho, de acordo com o molde. E o molde, a gente vai cortar aonde vai estar desenhado aqui o olhinho, a sobrancelha e aqui o nariz. E depois a gente vai colocar em cima do molde já cortado e riscar com a caneta preta. Certo. Essa caneta, ela é própria para artesanato ou é aquela caneta de CD mesmo? Essa é a caneta de CD, mas pode ser a caneta que você tiver em casa, caneta esferográfica. O importante é que seja com a caneta preta, porque a gente vai fazer o bordado com a linha preta. Então, se o bordado ficar um pouquinho tortinho, vai estar aqui marcado com caneta preta e não vai aparecer. Nós vamos pegar aqui a agulha, colocar a linha de costura
Eu gosto de bordar com linha de costura. Então, eu coloco a linha na agulha dupla. Uns 30 centímetros, mais ou menos, de linha? Eu gosto de colocar 2 vezes o tamanho do braço, tá? Entendi. E aí, quando eu dobro a linha, ela vai ficar aqui 4 vezes. Vai ficar do tamanho do meu braço. Ah, que legal. Eu vou fazer aqui um nó. Um nozinho para segurar o ponto, né? Isso. Nós vamos fazer agora o ponto atrás. É a única hora que a gente vai usar a linha e a agulha nessa peça. Nós vamos fazer aqui o ponto atrás, que é, coloco o nó atrás, fica escondidinho. Isso. Vou colocando aqui a agulha em cima da linha, saio lá na frente, em cima da linha, volto no ponto anterior e vou lá na frente novamente. Aqui já vai estar terminando. Já está terminando ali. Isso. Então, dessa forma, eu vou fazer todas essas marcações aqui. Eu vou dar um nozinho aqui atrás, passo embaixo do bordado. Para dar o nozinho. Para dar o nozinho. Finalizar. E aí... Que é bem simples, né, Larissa? Bem simples. É um ponto atrás tradicional. E aí a gente corta e vai fazer do mesmo jeito em todas essas partes que estão marcadas. E aí vai ficar todo bordadinho. O olho, a sobrancelha e o narizinho de Nossa Senhora. Vai ficar dessa forma. Quando já tiver bordado, nós vamos pegar a cola universal e passar toda aqui atrás todinho. Do bordado. De todo o feltro. É importante passar aqui bem nas bordas para ele ficar bem, segurar direitinho lá no outro feltro que a gente vai colar, tá? Para depois não ficar escapando, né, Larissa? Isso, fica aquela coisa soltando. Ficar levantando. Nós vamos pegar essa parte aqui que já colou. Vamos colar aqui em um pedaço de feltro que não está cortado ainda. E vai fazer a outra parte. Vou cortar aqui toda a volta. Que também vai esconder o bordado, né? Vai esconder o bordado também. Vai ficar todo com acabamento, né? Corto aqui toda a volta aqui do rostinho. Então, dobrando o rostinho de Nossa Senhora. Isso. Então ela vai ficar assim. E aí, dessa forma que eu fiz a dublagem do feltro, eu vou fazer com o corpo, eu vou fazer com as 2 nuvens e também com essa parte aqui de trás. E o manto dela. Então essas partes vão ser dubladas. As outras partes não vou dublar, tá? Então, agora, depois de já tudo montadinho... Que também vai ficar mais escondido, né, Larissa? É para dar o volume certo, para ela ficar toda certinha. Em 3D, né? Isso, vai dar um efeito 3D. Esse trabalho, ele é como se fosse um scrapbook, só que ele é feito com feltro, ao invés de utilizar o papel. É scrap feltro. Scrap feltro, exatamente. Eu estou usando aqui um quadrinho de bastidor. Eu peguei o quadrinho de bastidor, abri aqui a tarraxa e coloquei um feltro. E aí, eu já fiz o acabamento aqui atrás, passei a cola, tá todo acabado, então ele tá pronto para usar. Mas eu também tenho a opção, nesse aqui, eu peguei um papelão e revesti com feltro aqui atrás, feltro azul, e aqui na frente coloquei um feltro estampado. Tão mimoso, né? Tão delicadinho, olha, coisa mais linda. É um papelão mesmo, um papelão normal. E embaixo do feltro aqui eu coloquei uma mantinha, chama manta R1. Para dar esse efeito fofinho. Para ficar um pouquinho fofinho. Também tem a opção de colocar num quadrinho de MDF. E aí também eu pintei aqui também, né? Com uma tinta branca, fiz aqui o fundinho de feltro também. Então, são opções que você vai escolher de acordo com a disponibilidade dos materiais, né? E também o que preferir. Com certeza. Então, agora eu vou montar o quadrinho. Vou começar. Tem que colar de um em um, né? Tudo coladinho. Então, antes de começar a colar, eu vou montar. Nessa ordem. Coloco aqui o cabelinho e vou montando um a um. Aqui
vou colocar... Um trabalho que exige concentração, né, Larissa? Concentração. A gente faz isso quando a gente está tranquilo, né? Com calma, paciência, porque também não pode ser feito... para ficar com um acabamento bonito, né? Toda a colagem. E hoje, dia de Nossa Senhora das Graças, olha que presente, né, que você pode dar para alguém. Hoje tem muita gente fazendo aniversário, no dia de hoje também. É um presente ótimo, né, para oferecer para alguém, né, Larissa? E esses materiais que você faz também você vende, né? Eu vendo alguns projetos que eu vendo, né? O material a gente encontra, tem as consultoras da Santa Fé que vendem os feltros, a gente pode procurar no site que consegue, quando você não encontrar na sua cidade, você pode procurar as consultoras e também pode comprar pela internet que encontra com facilidade. Eu vendo alguns projetos, esse eu vou disponibilizar gratuitamente na minha página. Ah, que legal. Então eu vou começar agora, montei e agora eu vou começar a colar. Então, primeiro aqui, esse cabelinho, eu vou passar... Precisa uma cola própria para feltro ou não? Olha, o ideal é colar com a cola de silicone. A cola de silicone, ela tem o melhor custo-benefício para trabalhar com feltro. Para poder segurar bem, né? É, ela segura bem e é fácil de trabalhar com ela. Então eu vou aqui. Franjinha de Nossa Senhora. Coloco. A gente toma cuidado com a cola para não sair rebarba. E agora eu vou só fazendo aqui, de acordo com o que eu montei, eu vou passando a cola e colando aqui cada peça. Cola de cima para baixo. De cima para baixo, para acompanhar a montagem. Olha que legal, gente. Que a gente vê tudo separado, a hora que começa a juntar, a gente vai vendo como que vai ficando bonito, né? Aí faz sentido, né? Aí as faz peças sentido. Vão entrando no Cada eixo. peça no seu lugar. É. Fica muito bonito. Larissa, você é devota de Nossa Senhora? Sim. Nossa Senhora, ela sempre fez parte assim da minha infância, né? A avó, assim, a gente sempre via falando, né, de Nossa Senhora. Houve algum momento assim importante que você recorreu a ela e você alcançou aquilo que você precisava? Sempre em orações, eu sempre oro a Jesus pedindo para proteção, né? Acredito em Deus e tenho sempre certeza de que quando eu quero, Deus está sempre comigo e me pedindo, me ajudando, né, no que eu preciso. Colando. Vamos colando aqui. Agora essa é a última parte que vai ser colada, assim, aqui a da parte, cabeça, né? Agora eu vou passar a cola aqui nessa parte de trás da roupinha dela, para colar no pescoço. E aí eu vou colocar aqui, eu vou passar a cola nas mãozinhas, que elas vão ficar por dentro do manto. Olha que legal, gente. Vai ficar assim, ó. Escondidinha. Isso. E agora a gente vai colar o manto, passar a cola só na parte de dentro e tem que passar uma camada assim, olha, bem grossa da cola para colar. Para segurar bem. Que bonitinho, gente. Vai encaixar assim. E por último, as nuvens. Debaixo dos pés de Nossa Senhora. Isso. Aqui, ficou aqui para trás esses pedacinhos de feltro que eu coloco, são 5 retalhos. Eu colo ele embaixo da roupinha. Eu teria que ter colado antes, eu vou colocar aqui. Eu coloco esses retalhos, 2 partes, aqui embaixo. Eu colo 5 pedaços mais no alto, outro, né? Isso, para dar esse efeito de 3D. Aí ele vai ficar desse jeito. Olha que gracinha. E depois põe a pérola, né? Para colocar em volta do... Vamos mostrar aqui para quem está em casa. Olha que gracinha que ficou o quadrinho de Nossa Senhora, gente. Um scrap feltro, né? 3D.
muito bem feito. Cada parte tem tem o seu lugar, como nós falamos, né, Larissa? Isso. E ali tem Aqui. outra opção também do quadrinho, né? Aqui as pérolas, né, que vai ser colado. As pérolas você coloca em volta. A pessoa também, se quiser colocar em azul, né? Isso. Também pode colocar outras cores, né, Larissa? Fica bonito Fica também. a critério da pessoa aqui, viu, gente? Olha que gracinha. Hoje, dia de Nossa Senhora das Graças, tem gente fazendo aniversário que você pode oferecer, dar como presente. Ou muitas também colocam no quartinho da criança que vai nascer, né? Um enfeite muito bonito. Gente, muito obrigada, Larissa. Obrigada. Mais uma vez aqui no Manhã Viva. Sempre é bem-vinda, viu? Obrigada. Parabéns pelo seu talento. Vamos para o nosso intervalo, mas já voltamos com Manhã Viva falando sobre os títulos de Nossa Senhora. Até já, espero você. Manhã Viva de volta nesse dia de Nossa Senhora das Graças. Como eu falei no início, esse programa é um tributo, é uma homenagem à Nossa Senhora, que tem diversos títulos, conhecida no mundo inteiro pelas suas aparições. Na verdade, eu estou aqui agora com 3 devotas que vão partilhar o testemunho delas com Nossa Senhora. Está aqui comigo Helena Vitória, que é aposentada. Bem-vinda, Helena Vitória, aqui no Manhã Viva. A Amélia Souza, que é enfermeira. Bem-vinda, Amélia, no programa. Paula Cortes, que é decoradora. Bem-vinda. Muito obrigada. Elas vão partilhar conosco, gente, histórias, testemunhos com Nossa Senhora. Quero começar com a Helena Vitória. Helena, qual que é o seu testemunho com Nossa Senhora? Mas antes de você começar a falar, nós vamos acompanhar um VT com o Padre Edson, da comunidade Canção Nova, que ele gravou para a gente, falando sobre a história dos títulos de Nossa Senhora. Ela é conhecida no mundo inteiro em vários títulos, então vamos acompanhar. Bom dia, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Eu sou o Padre Edson e vamos refletir um pouco sobre a devoção à Nossa Senhora, mas sobretudo sobre os títulos à Nossa Senhora, os tantos nomes pelo qual nós invocamos ela em oração. O que significa isso? São muitas ou apenas uma? Claro, a resposta nós já temos, é apenas uma, aquela mesma que nasceu lá em Nazaré e trouxe em seu ventre o nosso Salvador. Uma vez glorificada por Deus, nós a invocamos em oração, invocamos a sua intercessão, a sua presença de mestra, de mãe, de cuidadora em nossa vida. Ao longo do tempo, a devoção à Nossa Senhora foi sendo desenvolvida muitas vezes pelos institutos consagrados, por exemplo, os salesianos, Nossa Senhora Auxiliadora, mas também os redentoristas, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ou diríamos também Nossa Senhora da Paixão, e também pelas aparições oficiais de Nossa Senhora, como em Fátima, em Lourdes, e assim foram desenvolvendo-se as devoções. Mas é a mesma Nossa Senhora. Aqui nós temos do lado a imagem de Nossa Senhora das Graças, sabemos de toda a história, ligada também à medalha milagrosa. Neste dia nós queremos clamar a intercessão dela para nós, para você que nos acompanha, pedindo que ela nos acompanhe, cuide de nós. A mesma, sempre, virgem, humilde, que disse sim a Deus. Ela nos ensine também a cada dia a darmos o nosso sim a Deus. Sim para a vontade de Deus, sim para a presença dele em nós, sim para a habitação dele em nós. Assim, encerrando essa reflexão, eu quero clamar sobre você a bênção dos céus, a bênção de Deus, com a intercessão da Virgem bem-aventurada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Padre Edson, por nos trazer essa história, né? Dos títulos de Nossa Senhora, mas estamos aqui, Helena Vitória. Então, vamos lá, a sua experiência com a Virgem Maria. Então, a minha história com Nossa Senhora, ela já começa desde o ventre da minha mãe. A gente morava numa fazenda e era costume naquela época, Nossa Senhora das Vitórias, visitadora, a estar nas casas para novenas, para orações. E minha mãe estava, um pouco antes de eu nascer, minha mãe estava fazendo novena em casa com os empregados ali do meu pai, da fazenda, alguns familiares. E não tinha, naquela época não tinha luz ainda, era iluminado por lamparina de querosene. E em determinado momento a lamparina começou a pegar fogo.
E minha mãe veio com um cobertor, jogou em cima, mas as chamas continuavam. Meu pai veio correndo, pegou o lampião, jogou do lado de fora da casa e ele explodiu lá e causou um dano danado lá fora. E isso, né, a gente viu isso, meus pais viram isso como um milagre, porque se tivesse explodido dentro de casa, teria sido uma tragédia muito grande. Meu pai ficou com os braços todos queimados e por causa disso, a novena era de Nossa Senhora das Vitórias. Por causa disso, meus pais colocaram em mim o nome de Vitória, Helena Vitória. Eu tenho o nome de Vitória por conta desse milagre mesmo, né, que aconteceu antes mesmo de eu nascer. E logo depois que eu nasci, eu tinha mais ou menos uns 9, 10 meses, eu padeci com uma infecção na vista. Minha mãe me trouxe para Belo Horizonte. E os médicos não descobriram o que era, mas foram fazendo tratamento sem descobrir a razão daquela infecção, daquele problema. E a minha mãe, então, fez uma promessa para Nossa Senhora Aparecida. E durante esse tratamento, 3 outras crianças estavam com o mesmo problema, sem diagnóstico, fazendo o mesmo tratamento. E minha tia contou muito tempo depois que eu fiquei sabendo disso, que as 3 outras crianças ficaram completamente cegas. E que eu perdi 90% de uma vista, mas da outra, graças a Deus, eu tinha 100% de visão. Então, foi mais uma graça que minha mãe recebeu. E minha mãe, ela nasceu no dia 27 de novembro. Ela era muito devota de Nossa Senhora das Graças. Olha só. E agora eu quero que vocês também contem a importância de Nossa Senhora na vida de vocês. De uma forma assim geral, né? Depois a gente conta a história de vocês com Nossa Senhora. A minha experiência com Nossa Senhora foi... Eu sou de uma família católica e participante de missas e tudo, e eu casei no dia de Nossa Senhora Aparecida. Então eu considero ela minha madrinha. E nesses 28 anos de casada, eu percebo assim nitidamente a presença de Nossa Senhora todos os dias na minha vida. Na vida do meu marido, do meu filho. A minha família é consagrada a Nossa Senhora. A gente sabe que o Salvador é Jesus Cristo, mas por intermédio de Nossa Senhora, a gente consegue muitas graças. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre, a minha família é um milagre, por intercessão de Nossa Senhora e pela misericórdia de Jesus Cristo. Então, a gente não sai de casa sem ajoelhar, entregar o nosso dia à Nossa Senhora, para ela poder interceder junto do seu filho, que é o Rei. Ela intercede, ela resolve às vezes, ela intercede e a presença dela é tão atuante na minha vida, que às vezes eu vejo coisas impossíveis de humanamente ser resolvida. E quando eu clamo a intercessão dela, eu falo, Nossa Senhora, pela sua infinita misericórdia, passa na frente. E o milagre acontece. Eu creio nisso e a gente tem que ter muita fé, né? A fé realmente é a coordenadora de todo esse sentimento. É o motor, É o motor. Então, assim, a minha vida e a vida da minha família é consagrada a Nossa Senhora e através dela, Jesus Cristo tem operado milagres na minha família, graças a Deus. Amém. Você, Melinha? Na minha casa, né, na minha família, Nossa Senhora é essa presença discreta, né? E a minha filha, ela brinca muito na escola, que tem alguns coleguinhas, né? Que às vezes não acreditam, né, nos milagres. E Ana Júlia, já com 8 anos, ela já tem esse fervor por Nossa Senhora. Aí teve um dia que a professora até chamou o meu esposo e falou assim, Geraldo, como que a Ana Júlia é tão assim, expressa tão assim a fé dela, né? Que ela fala, eu sou católica e Nossa Senhora é minha mãe. Ela virou pro coleguinha e falou assim, pois você está falando da minha mãe, Nossa Senhora? Quero ver que no dia que se acontecer de você morrer, chegar lá no céu, Nossa Senhora vai estar te esperando, o que você vai fazer? Então, assim, a Ana Júlia, ela já expressa, né? Porque através que ela aprende em casa, né? Que aprende em casa, justamente, porque a gente reza com ela o texto, explica para ela. E eu falo que Nossa Senhora é aquela que me conduz o meu dia, né? Os momentos difíceis, né? Porque todos nós, né? Passamos por esses momentos de tribulação. Então, ela que me
ajuda a ser assim, uma pessoa mais serena e fervorosa, porque você vê que Maria é uma mulher de grande fervor, né, na fé. E como que vocês vivem também essa devoção como mulheres? Nós estamos aqui, né, com 4 mulheres, com a Larissa 5 mulheres. Como vocês, na vida de vocês, no dia a dia, né? Hoje essa vida corrida, né? A gente tem que dar respostas rápidas, urgentes, como mãe, como esposa, como mulheres de Deus. Como vocês espelham em Nossa Senhora como aquela que tem as virtudes, né? Da mulher de Deus, da mulher firme, da mulher de fé. A minha experiência no dia, durante o dia a dia, é uma experiência de muita paciência, apesar desse agito, do trabalho exigir muito, atividade. Eu peço muito a Nossa Senhora para me dar a paciência, a sabedoria, porque nós, seres humanos, nós somos agitados. Qualquer coisa, às vezes, nos tira do centro. Tira a paz, né? Também, né? Nos tira a paz, nos incomoda. Mas quando eu percebo que isso vai acontecer, eu paro, respiro e peço a presença de Nossa Senhora do Espírito Santo, porque a gente precisa de muita paz. E Nossa Senhora é a mensageira da paz, sabe? Ela nos traz essa paz. Ela nos tranquiliza nesses momentos difíceis. Quando a gente vê que não tem mais saída, a gente clama a misericórdia de Jesus e a gente nos projeta. Naquele momento dela também na cruz, naquele sofrimento, ela no silêncio, na certeza que tudo ia dar certo, porque Deus estava realizando a vontade dele. Então, a gente tem que colocar essas vontades de Deus também, junto com Nossa Senhora, para que tudo aconteça da forma que melhor e que nos dê também sabedoria para lidar com as situações difíceis. Então, eu uso muito o intermédio de Nossa Senhora nesses meus momentos. E a Nossa Senhora não deixou de sofrer, né, como mãe, de ver o filho dela ali na cruz. Sofreu muito. Mas ela ofereceu com resignação, sabendo que Deus estava no controle de todas as coisas, né? Você, Melinha? Eu peço a ela mesma a paciência, né? E muita sabedoria, porque é necessário no nosso dia a dia, né? Que eu também possa levar meus irmãos, a minha família, a minha mãe, essa serenidade de Nossa Senhora, né? Porque muitas das vezes eles vê assim, o nosso fervor e a nossa família vem recorrer a nós, né? Então eu levo isso e peço a ela que me ensine a educar a Ana Júlia, a nossa filha, a ser uma boa esposa, a ser uma boa irmã, uma boa filha. E você, Helena? Como que você espelha em Nossa Senhora? Eu me espelho muito no silêncio de Nossa Senhora. E assim, por várias vezes eu passei por dificuldades na minha vida e eu não conseguia me expressar, passar para outras pessoas, assim, o meu sentimento que eu sentia. Então eu ia aos pés de Nossa Senhora mesmo e ali chorava aos pés dela, junto com ela, em vários momentos em que eu me sentia sozinha, com um filho para cuidar, um filho de 9 anos que, né, no princípio eu, né, fiquei muito preocupada com a criação dele, com tudo. Eu sempre entreguei nas mãos de Nossa Senhora e pedia para ela que me desse a sabedoria, mas que eu não ficasse comentando, falando com todo mundo, que eu aprendesse dela aquilo que eu precisava para passar para o meu filho. Porque a gente, né, cada um vem dar um palpite, dar uma opinião, e muitas das vezes a gente vai seguir a opinião do outro e acaba, né, se perdendo também. Então eu sempre me espelhei em Nossa Senhora. E também ela é a mãe, eu perdi a minha mãe. Logo que eu perdi a minha mãe, eu passei por uma situação muito difícil na minha vida e eu recorri a ela. E a partir daí, ela sempre esteve ao meu lado, me ajudando em todas as situações, principalmente em questões assim, judiciais também, que eu colocava Nossa Senhora sempre como minha advogada, coloco ainda. E várias causas eu já ganhei, com certeza, tenho certeza disso, que foi pela intervenção de Nossa Senhora, que eu sempre entrego para ela. Eu tenho uma amiga que uma vez ela me perguntando assim, por que você não entra com advogado numa determinada situação? Por que você não entra com advogado? Eu falei, não, minha advogada é Nossa Senhora.
eu já entreguei para ela e não vou tirar a causa dela não, ela vai resolver para mim. E realmente ela resolveu assim de um modo que não surpreendeu só a mim, mas a todo o pessoal que me conhecia, que conhecia a situação, Nossa Senhora resolveu. E meu filho também, eu sempre que ele saía de casa, a gente tem, a mãe tem aquela preocupação com quem que ele está, jovem, adolescente. Eu sempre entregava para Nossa Senhora, eu ia aos pés dela a hora que ele saía. Olha, a senhora toma conta para mim, porque eu não sei onde ele está, não sei com quem ele está, o que ele está fazendo. Mas a senhora sabe. Então a senhora vai, a senhora cuida para mim aonde eu não posso cuidar. E graças a Deus, ela sempre cuidou. Eu tenho essa experiência muito forte na minha vida, do cuidado de Nossa Senhora para comigo, com meu filho. Eu queria também falar a respeito de filho. Quando eu fiquei grávida de João Pedro, quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, eu já consagrei o João Pedro a Nossa Senhora, desde dentro do meu ventre. E hoje, graças a Deus, meu filho tem 23 anos, é um menino mariano, é um menino que ama a Nossa Senhora. Ele não sai de casa sem rezar, ajoelha, reza, faz faculdade. Nesse mundo de faculdade é muito perigoso, né? Nossa Senhora. Então, o amigo dele, a companheira dele é o terço. Onde ele está, você pode procurar no João Pedro, ele está com o terço de Nossa Senhora. Ele não sai sem ajoelhar e rezar, entregar o dia dele à Nossa Senhora. Então, assim, hoje um jovem fazer isso é um presente de Deus. Nossa Senhora, né? Um presente para você, pra né? Para mim, então eu falo que ele é um presente de Deus. Mas por quê? O testemunho. Sabe, o testemunho da gente mostrando para ele as maravilhas que Nossa Senhora opera na nossa família, na nossa vida, no nosso trabalho. Então ele foi percebendo que precisa dessa força maior, que Nossa Senhora é a mãe do Todo-Poderoso, mas que ela, como por exemplo nas bodas de Caná, ela fez, na verdade ela participou do primeiro milagre de Jesus. Então que ela também intercede nos nossos milagres que a gente precisa no dia a dia. Então nós vamos para o nosso intervalo. Sim. Gente, o papo aqui está muito bom, tem muita história boa ainda aqui para boa ser falada, para ser partilhada, mas já voltamos falando mais da presença de Nossa Senhora em nossas vidas. Até já. Mãe das dores, das angústias, das lágrimas, Nossa Senhora da Piedade. Sua imagem nos remete ao sofrimento da Virgem Maria, com as espadas de dor transpassadas no seu coração. Também é conhecida como a Pietà, que segura nos braços Jesus descido da cruz. Eva atou o nó da desgraça para o gênero humano. Maria, por sua obediência, o desatou. Foi essa frase que inspirou um pintor alemão a retratar a imagem de Nossa Senhora desatadora dos nós. É invocada como a mãe que desata os nós do pecado e dos problemas que nos prendem. Há 100 anos, a Virgem Maria apareceu na cidade de Fátima, em Portugal, a 3 crianças que fizeram conhecidas suas mensagens sobre penitência e oração. É venerada em todo o mundo, de forma especial em Portugal. No século XIX, nos Alpes franceses, Nossa Senhora apareceu a 2 crianças, trazendo mensagens sobre a conversão dos pecadores e a importância da penitência. Na imagem, ela é retratada chorando por aqueles que, com seus pecados, fazem Jesus sofrer ainda mais. Eu sou a Imaculada Conceição. Com essa frase, a Virgem Maria se revelou à pequena Bernadette em uma gruta em Lourdes, na França, depois de pedir à garota que cavasse um buraco próximo à gruta. Fez jorrar dali água que curou muitos doentes. Em muitas de suas aparições, Nossa Senhora pede para que rezemos o Santo Rosário. São Domingos de Gusmão foi um grande propagador desta devoção. A pedido de Nossa Senhora, começou a combater as heresias da época com essa oração. Gente, que lindo, né? A gente conhecer a história dos títulos de Nossa Senhora e como a França enriquecida, né? Várias aparições de Nossa Senhora que recebeu os títulos devido aos lugares que ela apareceu, como em Salete, como depois em Lourdes. Pois é, que possa crescer
ainda mais o nosso amor e a nossa devoção à Nossa Senhora. Mas eu quero mandar um beijo para todos que estão participando aqui no Manhã Viva, seja pelo nosso Facebook, seja pelo nosso Instagram, @Manhã Viva. Quero mandar um abraço para a Jocely, que ela diz: rogai por nós, Nossa Senhora. A Renata Pegora, que diz: amo, venero, tenho muita fé e Nossa Senhora fez muitos milagres em minha vida. Ela nunca me abandona. A Maria Campos diz: Mãe, Rainha admirável, rogai por nós. A Gisele diz: Nossa Senhora está sempre cuidando de mim e dos meus filhos. Então, um beijo também a todos que estão participando, né? Muito obrigada pela sua participação. Continue mandando para a gente a sua participação, o seu amor e a sua devoção à Nossa Senhora. Mas a Canção Nova ainda trazendo muitos produtos de evangelização para você. O Black Friday está ainda segurando até hoje, viu, gente? Pois é, hoje, dia de Nossa Senhora das Graças, dia 27 de novembro, é o último dia desta promoção com 70% de desconto. Então, corre lá, vai no site, viu, gente? Vai lá no nosso site, loja.cançãonova.com e aproveita as promoções da Canção Nova. E promoção Família Canção Nova. Você quer visitar Portugal e a Terra Santa? Então aproveita, gente. Esse mês serão sorteadas 2 viagens para Portugal e Terra Santa com acompanhante. Você vai comprar, né, adquirir o seu boleto por R$30, vai baixar o seu Mix lá de promoção no site e depois pagar, né, depois de 72 horas, cadastrar o boleto. É importante o cadastro, porque senão você não vai ser sorteado, tá bom? Lá você vai ganhar o seu boleto, concorrer ao sorteio e aí depois você vai estar concorrendo a essas 2 viagens, tá bom? E também quero convidar você para o nosso evento Cairós no dia 17 de dezembro com a Juliana de Paula. Mas vou voltando aqui para a nossa sala de entrevista. Gente, a nossa missão na França preparou um VT falando da história de Nossa Senhora das Graças. Vamos acompanhar. Quero partilhar uma história que não é conhecida, mas de um título de Nossa Senhora que é muito conhecido. Nossa Senhora das Graças. No sul da França, há uma cidade chamada Cotignac, e lá há o santuário dedicado a Nossa Senhora das Graças. E a história nos conta que no dia 10 de agosto de 1519, um homem que trabalhava a cortar lenha, ele sobe ao monte e ele começa a sua jornada, como sempre, a rezar. E quando ele termina de rezar e olha para o céu, ele vê Nossa Senhora que segura o menino Jesus nos braços e juntamente com ela, de um lado São Miguel Arcanjo e do outro São Bernardo de Claraval. Ele fica encantado com aquela visão e Nossa Senhora então se apresenta a ele, né? Eu sou a Virgem Maria, Mãe de Deus, e eu quero que vá até o clero e as autoridades de Cotignac peçam para construir um santuário aqui em meu nome, Nossa Senhora das Graças, e que venham aqui em procissão para que recebam as graças que eu quero espalhar. Mas ele não conta, ele guarda para si essa mensagem porque ele achava que era uma alucinação devido ao calor. Então, no dia seguinte, quando ele vai continuar a cortar a madeira, Nossa Senhora aparece novamente. E aí sim, ele vai ter com o clero e com as autoridades da cidade para contar da aparição. E praticamente um mês depois, no dia 14 de setembro do mesmo ano, é colocado então a primeira pedra para a construção do santuário. E a devoção começou a crescer e as pessoas começaram a ir lá exatamente em procissão para alcançar essas graças que Nossa Senhora mesmo queria e quer espalhar. E essa devoção cresceu ainda mais porque depois, 118 anos depois da aparição de Nossa Senhora, um frei agostiniano, Nossa Senhora vai aparecer para ele. Porque a rainha da França, a rainha Anne da Áustria, casada com o rei Luís XIII, ela já eram casados há 20 anos e não haviam filhos. E Nossa Senhora fala para este frei que havia sim uma criança prometida para eles, não somente para eles, mas para a França, que é o rei Luís XIV. Então, Nossa Senhora, quando aparece para ele, né, diz, né, não tenhas medo, eu sou a Virgem Maria, quero que reze essa novena. Então, ele reza e partilha isso com a rainha e o melhor, 9 meses depois, a criança nasce. E aí, aos 22 anos de idade,
o rei Luís XIV, juntamente com a sua mãe, vai em procissão até o santuário para agradecer a Nossa Senhora pelo seu nascimento. Então, graças a Deus, hoje é um santuário que é bem frequentado, onde as pessoas vão em procissão exatamente para receber essas graças que Nossa Senhora mesmo quer derramar, quer espalhar, e também, principalmente de forma particular, para as mães que querem engravidar. Então eu partilho um pouco dessa história e mais ainda, já que nós temos a graça de ter uma casa de missão da Canção Nova em Toulon, que é próximo de Cotinhaque, conte também com as nossas orações para que Nossa Senhora das Graças também alcance a cada um neste momento. Forte abraço, Deus os abençoe. Que lindo, obrigada Edna aí da França, Canção Nova da França. Que riqueza, hein? Estar nesse território com tantas histórias lindas de Nossa Senhora. Um beijo a todos os missionários da Canção Nova que estão na França. Mas voltando aqui na nossa sala de entrevista, temos muitas histórias. Sim. Gostaria de perguntar para a Melinha. Melinha, você falou de Nossa Senhora, a presença dela na sua vida, mas os momentos marcantes. Eu brinco que eu tive esse ano uma experiência bem forte com Nossa Senhora de Fátima, né? E foi, assim, muito marcante porque eu escrevi uma cartinha em novembro do ano passado e falei assim com a minha mãe: mãe, como a senhora vai lá em Fátima, leva para Fatinha. Então, assim, essa intimidade com a mãe, né? Até brinquei, a Nájula escreveu. E nessa carta eu tinha colocado que eu iria fazer uma cirurgia do reto, né, do nódulo que foi encontrado, mas não sabia a extensão da gravidade, mas com certeza ela já sabia. E pedi a ela que fosse assim, aquela minha companheira do meu lado, porque deve é. E aí, dia 22 agora, está fazendo um ano que minha mãe deixou essa carta lá e eu estou aqui, né, dando o depoimento. E aí, o que aconteceu? Eu fiz o exame de colonoscopia esse ano e logo em seguida foi marcada a cirurgia para o dia 29 de março. Quando abriu a cesárea, que fez uma cesárea, né, essa incisão cirúrgica, mas a vídeo foi achado um nódulo no reto, que já tinha constatado, e mais um outro nódulo. Por intermédio dela, né, ela já colocou assim, né, vamos lá já localizar o outro nódulo que os médicos não conseguiram ver. E aí tirou, eu não tenho um reto, né, e correu tudo bem a cirurgia. Saí do bloco, né, com um dreno, com sonda, né, e fiquei 7 dias no hospital, logo em seguida ganhei alta. Eu indo para casa, continuei o repouso que o médico pediu, só que com 15 dias, são 3 grampos que tem, né, e assim, nenhum grampo podia arrebentar essa fístula, só que o de baixo, essa fístula rompeu, e ela ter rompido, as fezes começou a sair pelo canal da vagina. Logo em seguida, eu liguei para o médico, aí ele falou assim, vem aqui. E eu fui para o hospital e, assim, eu falo que em momento nenhum eu senti que eu ia morrer. Quando eu converso com alguém, conto, não, mas você sentiu que... Não, em momento nenhum, mesmo sendo da área da saúde, que a gente reconhece mesmo, que eu falo, a área da saúde ainda tem que ter mais fé, porque nós sabemos um pouco, né, da gravidade, da extensão, mas eu falo, aí que eu tinha que aumentar a minha fé, porque aonde que eu coloquei a minha fé? Em Deus, por intermédio de Nossa Senhora de Fátima. Eu falei, e ela está comigo. E pedindo a ela que cuidasse não só de mim, mas da minha filha e do meu esposo, que também estava sofrendo com a situação. Entrei no bloco cirúrgico no outro dia, já na urgência, e logo em seguida... eu saí com uma bolsa de ileostomia e de novo fez as vídeos, né, furos na barriga. E eu, assim, um dos momentos assim, mais bonitos que eu falo da área da medicina foi que quando o meu médico, né, foi fazer o toque retal e vaginal, ele se emocionou e falou assim, Amélia, e chamou meu esposo e falou assim, eu não queria que você fosse colocar essa bolsa, mas eu fiz de tudo, mas não teve jeito. Então eu abracei ele bem forte, falei assim, doutor, eu tô junto com o senhor, o que o senhor falar. E as lágrimas dele escorreu. Ai, falei, gente, que lindo. E aí foi uma luta, né, um momento de tribulação, né, foi muito intenso, né, essa luta minha, mas em momento algum eu fico assim, eu vou vencer, eu vou vencer. E assim, a certeza que ela estava junto de mim, que a última cirurgia que
que eu fiz foi agora dia 13 de julho. 13, hein? Foi Fátima? no dia da aparição. Ela Terceira apareceu aparição. dia 13 de julho de 1917. E a minha cirurgia foi 13 de julho de 1917. Eu falei, gente, olha como é que ela assim, Se mostra no manifesta. concreto, né, pra gente. Então, assim, realmente, assim, foi um momento de muita dor, mas, né, vocês que estavam do meu lado, com meus irmãos de comunidade, viam como é que eu lidava com a situação. Sempre rindo. A gente ia visitar a Melinha, gente, ela estava sorrindo. Ela consolava a gente, né? A gente ia visitar a Melinha no hospital. Olha aqui, Rosilane, meu pitico. Ela chamava a fazendo bolsa piada. dela de pitico, gente. Ela levou de uma leveza essa situação, Foi. que realmente foi, para nós, um testemunho de fé muito grande. Emagreci muito, cheguei a 40 quilos, cheguei a usar, assim, eu falei assim com o médico, doutor, o que você vai colocar mais em mim? Que eu tô igual um boneco de Olinda. Teve um momento lá no hospital que colocaram uma sonda nasogástria, eu tava com a sonda na uretra, bolsa, soro, então assim, aí meu irmão chegou e falou assim, mãe, como é que essa menina tá? Meu irmão, ele é médico, né? Ele veio me visitar e falou assim, mãe, como é que essa menina tá toda? Eu tô assim, o cabelo pra cima, porque, gente, quando você tá numa situação dessa, assim, você realmente tem que ser cuidado. Né? Igual eu falo, que a gente que é da área da saúde, eu gosto de cuidar. E eu não imaginava que um dia eu ia ser cuidada, né? Então, assim, a gente não tem essa disponibilidade, né, assim, de tomar o banho, assim, eles vinham me dar o banho, de arrumar. Então, assim, foi um momento, assim, que eu falo assim, graças a Deus que eu passei por isso. E eu, assim, eu agradeço muito a Deus por tudo que eu vivi com a minha família, com vocês, meus irmãos de comunidade. Só tenho a agradecer. E hoje está aqui viva, feliz, Graças a alegre, Deus. dando aí, né, o seu testemunho, né? Graças a Deus. Quero agradecer ao testemunho de vocês, né? E que vocês também possam deixar uma mensagem para quem está em casa. Rapidinho, estamos finalizando o programa, passou muito rápido, mas que vocês deixem uma mensagem final. A minha mensagem é que não desistir nunca. Acreditar em Deus, acreditar em Nossa Senhora, ter muita fé e procurar o caminho certo. Porque nós somos livres, então andar no caminho mais certo possível. Na certeza que vamos chegar onde que a gente quer, que é o céu. Essa é a minha mensagem. E você, Helena? Bom, eu quero dizer assim, para todos aqueles que me ouvem que Nossa Senhora, o que ela fez na minha vida, são inúmeras situações que eu recorri a ela e ela foi a minha intercessora. E aquelas pessoas que têm devoção à Nossa Senhora sabem do poder dela. Então, não deixem nunca de recorrer, nós podemos ir direto, como diz uma amiga minha, Batista, a gente vai direto a Jesus. Eu falei assim, mas se eu for recorrer à mãe, com certeza o meu pedido vai ser muito mais bem aceito, vai ser mais bem acolhido. E com certeza tem sido, pelas inúmeras graças que eu tenho recebido, né? Hoje sou muito devota de Nossa Senhora das Graças, por tantas graças que eu tenho recebido e pelo fato também de estar numa igreja próxima, onde eu participo todos os dias, rezamos o terço com os amigos depois da missa e a Nossa Senhora das Graças que está lá nos acolhendo, intercedendo por nós. Amém. Muito obrigada. Gente, não deixe, né, de espalhar essa devoção, esse amor à Nossa Senhora. Com certeza ela ficará muito feliz com isso tudo. Um beijo, obrigado pela sua participação e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Geraste silenciosamente em teu coração o Natal, os trouxeste entre cantos, a alegria de Cristo Verbo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!